sobrevivência, né, a remuneração devida, mas que nunca colocou isso no primeiro lugar. Eu tive cuidado, antes de conversar um pouco com o Perequê, que certamente estaria aqui e dispensaria essa minha fala, mas o Perequê me diz isso. Nós estamos num momento de reconstrução, né, e ao mesmo tempo que a cultura é uma arma muito forte, né, ela pode ser rapidamente fragilizada. Principalmente quando você tem uma estratégia, né, de dissuasão, como foi utilizado conosco. Né? Você fala para mim das falsas polêmicas que nos puseram para discutir enquanto a estrutura era evidentemente destruída. Enquanto passa a boiada. O exemplo que nós discutimos hoje foi a pessoa que foi colocada na Fundação Cultural Palmares. Ele tinha um papel de representar essa falsa polêmica, de questionar as coisas inquestionáveis para nós, construído ao longo de história, e ao mesmo tempo de desconstruir completamente a perspectiva da cultura. Eu sou amigo do pai dele. Olha só. Bom, está absolutamente decepcionado. Para essas e outras questões, né, que me incumbiu então estar aqui, de receber vocês, Joaquim e Eloá. Eu tive o privilégio, né, de trabalhar com a Eloá nesse processo político, conheci mais recentemente, e é uma pessoa que tem uma perspectiva de um papel na política muito grande, mas também se vale, né, da inspiração daqueles que produzem a cultura, a literatura, os fundamentos, os conceitos e a reflexão. Joaquim, aí eu não vou usar tanto, porque o Perequê realmente poderia falar muito mais, mas o Perequê me pede apenas que te deixe a seguinte encomenda, que ele queria que você contasse um pouco da sua relação com o silo, o que isso significa, porque segundo ele, se aquilo que você disse, né, é o que valeu o papel, a inspiração e o esforço dele de criação desse espaço. Esse para além de um espaço físico, é um espaço de aglutinação, de fervilhamento de ideias e também de ação. Né? Então, assim, com muita satisfação, duas boas-vindas a Joaquim e Eloá, e aí fica à vontade, a gente não combinou quem começa, mas, por favor. Ladies first. Ora, pois. Eu queria, na verdade, ouvir também, porque eu quero ver a história, né, da gente. Acho que a gente se conheceu no Fuzue Literário. É verdade. Sim, é uma memória. É verdade. A gente conheceu no Fuzue, foi o Perequê que me apresentou lá na pandemia ainda, acho que bem antes da pandemia. As primeiras edições, vocês chamam lá, e aí para mim faz mais sentido do que começar a ouvir, né? Porque eu me vejo muito nesse lugar de aprendiz, né? E a gente teve pouca chance de conversar. Isso, então para mim, quero ouvir para poder conduzir, né? Tenho o que dizer, né? Tenho uma relação com a literatura muito importante, mas quero muito ouvir, estou aqui mais para ouvir, assim. Estou muito curiosa, querendo saber mais, assim. Olha, Então vou devolver. Olha, eu, o Marcos e a Júlia somos herdeiros de uma ideia, que é falar dos valores da gente simples, falar daquilo que constitui a identidade das pessoas pequenas, ignoradas, desprestigiadas, e que tem tanto a nos ensinar, né? Se você pega a vizinha ali, ela sabe que a couve é do ferro, que serve que a losna é do viveiro, ela sabe que a erva doce é calmante. E você tem uma cultura ancestral que independe dessa academia, não estou desprestigiando a academia pela opção da ciência, mas que tem toda essa
essa componente de sabedoria e de conhecimento. E a minha mãe testemunhou isso desde menina. Na fazenda, o pai dela era gerente, era guarda-livros, que é o contador de hoje, né? E o guarda-livros na época, isso em 1920 e pouquinho, era o fulano que servia como administrador de empresas. Ele fazia as contas, ele procurava fornecedores, fazia todo o relacionamento mercantil. Era um engenho de açúcar em Cristina, ali na região de Pedral, Itajubá, aquela região. E era um engenho altamente suficiente. Eles compravam fora apenas a querosene e o sal. Todo o resto eles produziam pão, açúcar, frutas, gordura, tudo. E ela, muito menina, ela foi para lá com 4 anos por aí. Ela, muito menina, ela ficava ouvindo todas aquelas coisas, brincava com os filhos dos colonos. E ela foi colecionando mentalmente, elaborando todo esse conhecimento empírico, né? E mais tarde, depois de educada formalmente, com muita leitura, com a procura dos grandes mestres o Horácio Quiroga, o grande contista uruguaio, ele dizia que a gente tem que se basear nos mestres. E o mestre é quem de repente aprende, não é quem ensina, no Chico Guimarães, né? Guimarães Rosa. A gente precisa de mestres, e os mestres são formados academicamente também. Né? Quando ela começa a escrever, quando ela começa a registrar literariamente tudo que ela aprendeu, ela começa a compreender perfeitamente que a cultura é um grande guarda-chuva. Quando a gente fala de literatura, a literatura está embaixo da cultura. Quando você fala de educação, a educação está embaixo da cultura. Então a cultura é um grande guarda-chuva. Eu vivia dizendo que educação e cultura tinha que estar no mesmo ministério. Só que cultura está acima. Cultura é o Ministério da Cultura e da Educação embaixo. É o contrário, né? Porque o que se imagina que seja educação para os governos que têm passado por aí há décadas e décadas é que educar significa dar merenda, transporte, uniforme, material e professor. Pronto. E é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. A cultura apreendida pela via da educação é você elevar o espírito, né? Aperfeiçoar o corpo, né? E a gente voltar lá para mensana e corpensana, né? Quanto mais você se refina, quanto mais você percebe-se no total das suas possibilidades, das suas capacidades, das suas potencialidades e também das suas necessidades. Eu já fui para São Tomás de Aquino, né? E para Marx também, mas tanto mais você se aproxima do outro e você faz com que essa troca eleve a todo mundo, a si mesmo e ao outro. O Sartre dizia que o inferno são os outros, graças a Deus, né? Quando você enfrenta o inferno, você enfrenta a vicissitude, você enfrenta a contestação, você enfrenta a negação, a resistência, você está evoluindo, você está subindo, você está ganhando armas. Eu disse que eu ia usar essa frase para mim é lapidar. A literatura é o melhor
está amado porque ele não tem leitura. Ele está amado por armas porque ele não tem outra arma. E a arma que a gente precisa é a arma da educação, é a arma do futuro. A minha mãe, muito jovem, era uma rebelde do ponto de vista de liderar a greve de professores. Ela, aos 80 anos, quase aposentada, à véspera de se aposentar, estava no meio de grupo de professores, está lá, combatendo, não sei se era Quercia na época, era um Maluf, Quercia, etc. E ela estava lá, fazia greve, não tinha acomodação. Era incansável do ponto de vista de produção, tanto de registro das coisas populares, quanto de registro acadêmico, com estudos, com metodologia, com base científica e tudo. Ela produzia diariamente, sem parar. A Júlia está resgatando agora as coisas que ela deixou engavetadas, guardadas em pasta, anotadas à mão ou datilografadas em caixas. Ela deixou pelo menos umas 2.000 páginas de pesquisa pronta. Quer dizer, precisa organizar, precisa atualizar a linguagem, precisa editar, precisa ilustrar. E ela fazia tudo com a naturalidade, com essa tranquilidade de quem sabe como é importante a pequena coisa que ela fazia. Ela sabia que ensinar vou dar um exemplo, que eu gosto muito desse exemplo. Ela passeava pela classe, ia dando aula e ia passeando pela classe, chamava todo mundo de senhor e de senhora, desde o fundamental até o... falava baixo, não erguia a voz nunca. E estava dando uma prova, todo mundo lá debruçado, num texto que ela ia cobrar logo depois. Ela passa por um dos alunos que estava com o livro assim, só que dentro do livro estava o gibizinho da Mônica. Ela passou por ele e falou assim: o que o senhor está lendo aí? Aí ele, todo sem graça e tal: é o gibi, professor. Dona. Lá no interior, a professora chama de dona. Ela falou: tá bom, prossegue a leitura e encontre aí, na sua leitura, 10 pronomes do caso reto e 10 pronomes do caso oblíquo. E seguiu dando aula. Ou seja, ela pegou aquilo que era para ser, que qualquer professor teria dado uma bronca ou puxado a orelha. Não, aproveita o embalo. Isso é Paulo Freire, muito antes do Paulo Freire, que aprender em qualquer lugar, debaixo da mangueira, sentado no silo dentro da sala de aula, não, né? Então minha mãe tinha umas inovações do ponto de vista da cultura e da educação, que eram umas coisas assim muito evocativas. Agora, ela ensinou muito mais pela literatura. Ela ensinou muito mais pela leitura. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Mas estou me estendendo demais. Não está não. Mas eu queria pegar o que você colocou aí, e é uma coisa muito interessante, porque aí é um pouco do meu aprendizado, né? Foi aqui no Silo, e isso que você hoje colocou, me veio com mais clareza, né? A cultura na perspectiva da identidade, né? A forma como você cresce, evolui, se alimenta, produz, se reproduz, etc. Por conta de que isso sim revela identidade, te diz quem você é, onde você está
e pode te impulsionar para onde você quer ir, né? Mas essa frase do que ele colocou hoje, de que a cultura tem tempo próprio, né, o capital tem pressa, é bem recente, né, a valorização desse saber, inclusive, como você disse, não há um antagonismo, né, mas há uma aproximação entre esse saber secular e o saber mais formal, acadêmico e etc. Né? Em que espaços, ou como você percebe essa aproximação, esse reconhecimento, e se ele é suficiente já também para chamar a atenção do ponto de vista da valorização mesmo dessas pessoas, do ponto de vista do reconhecimento, de remuneração? Olha, eu acho que a gente está num momento muito especial. Este momento é um momento muito especial por conta exatamente da luta de afirmação do negro, do preto. Né? Nós estamos começando a colher os frutos de uma luta efetiva, porque o negro precisou ser raivoso. Eu não sei se eu digo negro ou preto, eu estou um pouco confuso com a terminologia. Mas o negro precisou ser raivoso, precisou se impor, precisou falar alto, precisou combater. Né? O ranço histórico é muito grande. A gente pensa, 1888 foi abolida a escravatura. As pessoas não se lembram que em 1827 foi baixada uma lei proibindo os negros de serem educados. Os escravos não podiam aprender a ler, nem a escrever. Tá. Chega em 1850, vem lá a lei do ventre livre, puxa, que avanço. Foi um avanço. Ok. O que esses negros vão fazer a hora que eles nascem, sem poder ir para a escola, sem ter preparo profissional, sem ter para onde, sem poder trabalhar? Eles tinham que ficar junto com os pais, servindo ao mesmo patrão. Portanto, a lei do ventre livre é uma balela. Né? Aí vem a Lei Áurea, né, em 1888, que simplesmente diz o seguinte: olha, agora vocês se viram. Mas se virar como? Se não tinha onde morar, não tinha cultura, não tinha educação, não tinha nada. O que sobrava, né? O que sobrava para esse grupo, a não ser os quilombos, a não ser as favelas, a não ser a perseguição policial? Por quê? Logo depois de 1888, 1890, foi baixada uma lei chamada de Lei da Vadiagem. A lei da vadiagem era: o fulano que não trabalha vai preso. Quem não trabalhava na época? Os negros. Bom, eu estou dizendo isso tudo, só fazendo aí uma pequena rememoração histórica, porque minha mãe era negra, de pai retinto, de avó retinta. O avô era português muito alto, muito claro, de olhos azuis. E ela juntou essas duas formações populares, tanto da avó, essa ancestralidade de matriz africana, misturada com os costumes, hábitos de crendices mineiras, né? E o camponês europeu, que vem com todos aqueles valores do trabalho, os valores da correção real com relação a dinheiro, com relação a respeito aos mais velhos, etc. Então ela teve uma educação muito rígida em casa, o que é uma sorte. Você tem uma família que educa. Né? Com tudo isso, com todo esse aprendizado, ela foi produzindo literatura para contar, para compartilhar
as coisas que podiam ajudar as pessoas a entenderem a si mesmas. Ela mesma dizia assim, eu não sei por que eu escrevo. Eu escrevo que pode ser para buscar honra e glória, ou pode ser para eu me destacar no meu meio, mas será que eu não escrevo para entender o ser humano, ou entender esse muro que separa o ser humano do outro? E esse muro que separa o ser humano do outro está centrado na falta de cultura, na falta de apreensão da cultura humanística, né? Você que falou do Périquet, agora eu vou voltar para a sua pergunta. Você que falou em começo de 2017, por aí, a gente não tinha nenhuma proximidade ainda, e um conterrâneo nosso que esteve em Paraty apresentou ao Périquet um texto da minha mãe, que era um discurso que ela tinha dado na Bienal de Nestlé. Na Bienal de Nestlé. De 86. De 83. 86. 86, isso. Ela fez um discurso exatamente discutindo a posição do negro na sociedade. O Périquet leu aquele texto, ficou tão entusiasmado com o que ela pensava, porque tinha muita sintonia com as coisas que ele imaginava. Ela conhecia muito e tinha muita profundeza sobre o caipira, sobre esse personagem que era um dos tipos que o Darcy Ribeiro, um dos 5 tipos que o Darcy Ribeiro classificava do brasileiro, né? Que é o caipira, esse que vive da roça, que vive na periferia das pequenas cidades, né? Que preserva certos hábitos, certos costumes, certo linguajar, certa maneira de se expressar, de se comunicar. E o Périquet percebeu que essa identidade caipira tem uma proximidade muito semelhante do ponto de vista fundamental, né, com o caiçara. Ele defende os mesmos valores temporalmente idênticos e espacialmente colados, paralelos, e que pouco se comunicam. E ele falou, puxa vida, eu tenho um projeto que chama Assim na Serra como no Mar. Fantástico, esse projeto é lindo, que é pegar o brasileiro caipira, juntar com o brasileiro caiçara e fazer essa simbiose. Vamos trocar o que nós temos de comum, vamos visitar lá e de lá visitar aqui. E pensando nisso tudo, ele foi nos procurar. Ele acabou encontrando a gente, a mim e a Júnia, e começou a falar, pô, eu quero conhecer mais dessa mulher, né? Minha mãe já havia morrido há uns 3 anos, e a gente estava assim, não ainda de luto, mas tentando resgatar e tentando ver como é que a gente valoriza, como é que a gente divulga esse trabalho tão bonito que ela fez em tantas áreas, né? Seja no ensino, seja na literatura, seja na cultura e na assistência social. E aí ele começou a conversar com o Mauro Munhoz e falou, olha, nós precisamos trazer essa mulher para o Flip. E trazer essa mulher para o Flip era mostrar que o silo cultural tem uma vertente de valorização dos
das grandes metáforas, dos grandes conceitos humanísticos, e que isso precisava estar exposto, precisava estar debatido, precisava estar conversado, né? E foi uma grande alegria para a gente conhecer o Perequê com essa, não só com o que ele conseguiu formar aqui de espaço cultural, mas de cada conversa que a gente tem com ele e com a Wanda, eu não estou em absoluto tirando a Wanda dessa qualidade, é que a nossa conversa inicial foi toda com o Perequê e toda essa aproximação, e o Perequê nos trouxe para cá, e eu tenho certeza que minha mãe daria pulinhos de alegria de ter conhecido o Perequê e a Wanda, de ter participado disso aqui, de ter visto o que eles aqui em Paraty, e não só, mas com shows fora, com iniciativas fora. Eu vejo, o Perequê vai em Mangaratiba e descobre uma pesquisadora da arqueologia, da arqueologia nativa, né? Ele vai lá em Itajubá e por acaso me chamou e falou: vamos lá porque nós temos uns caras legais para a gente conversar. Vamos, a gente conversa. Você tem uma ideia qualquer, tem uma música que vai acompanhar essa ideia e ilustrar. Então, essa simbiose serra e mar nos encantou de uma tal forma que cada vez que o Perequê nos liga, a Wanda nos passa uma mensagem para a gente se rever, é uma alegria, porque a gente sabe que nós estamos trabalhando com conceito, nós estamos trabalhando com um ponto futuro que a gente imagina qual seja, e a gente sabe que para chegar lá a gente pode ter que fazer uma curva à direita ou uma sinuosidade qualquer, mas a gente está vendo lá na frente. O Perequê tem um conceito de chegar lá na frente. E eu vejo, a gente via muito isso. A minha mãe era meio vidente, ela sabia das coisas. E ela sabia que precisava esperar. Ela tinha paciência. Ela sabia que precisava plantar, que aquilo ia frutificar, e qualquer orientação que ela dava para um aluno, para um mendigo que passasse na rua pedindo comida, ela sabia que aquilo ia estar lá na alma daquela pessoa e frutificava em algum momento no futuro. E não tinha pressa. Ela não tinha pressa. E era desapegada assim do ponto de vista das pequenas coisas. Ela falava assim: eu nasci pobre, vou morrer pobre, não preciso de dinheiro. Ela não se preocupava a gente comia o que dava no quintal, a gente mesmo matava galinha, depenava. Ele, tá? Ela não, Eu depenava, mas não matava, não. A gente tinha, eu estou falando muito dela, mas ela teve um parceiro fantástico com meu pai, que era fotógrafo, compartilhava de todas as coisas que ela pensava, e era um artista, eram dois artistas, né? E a gente vê que, fundamentalmente, a gente acaba se reunindo pela arte, né? A sintonia que dá pela arte. Eu só queria só dar um gancho para Eloá. A minha mãe, ela trouxe, com dinheiro próprio, ela uniformizou essa molecada, dava aulas de datilografia, ensinava a técnica de arquivo. Como é que é arquivo? Você põe a ordem alfabética, ensinava a ordem alfabética e tal. Botou a família inteira para ajudar. A Júlia foi sargento da Guardia. Ela formou cidadãos. Assim,
com orientações básicas de disciplina, higiene, ensinava a escovar dentes, ensinava a cortar cabelo. Tá? Eu acho que isso é assistência social fundamental, né? Quer dizer, você fazer com que a pessoa ganhe seu prestígio, acreditando em si mesmo. Eu queria, primeiro assim, queria deixar todo mundo à vontade para eventualmente ajudar a gente aqui com alguma contribuição, alguma pergunta, mas eu ainda estou querendo explorar um pouco, e aí eu acho que com isso também a gente põe agora essa conversa. Você buscou alguns conceitos, algumas coisas muito interessantes do ponto de vista da afirmação de identidade e também um resgate histórico, né, do papel da sociedade negra nesse processo que nos trouxe até aqui. Né? E existe, em alguns momentos, uma discussão que uma amiga me dizia o seguinte: Luiz, o movimento negro, né, ele tomou consciência de que não adianta ele fazer um baile só para ele. Ele tem que entrar naquele salão do grande baile, porque é lá que as pessoas discutem, resolvem as coisas. Só tem uma coisa: esse salão tem 50 lugares. Ou eles vão ampliar o salão para 70, para 80, ou então alguém vai ter que sair para a gente entrar. Eu estou fazendo essa analogia porque você fala da questão da literatura e eu fico perguntando, existe uma perspectiva de literatura negra ou uma perspectiva do negro na literatura? Essa que é, para mim, uma provocação que eu queria que vocês falassem um pouco. Eu acho que isso é uma grande bobagem. A literatura é literatura. Literatura é uma coisa só. E isso fala de literatura negra, literatura... Se o japonês escrever um romance qualquer, é literatura japonesa? Não necessariamente. Não é porque o negro escreveu que virou literatura negra. É claro que ele vai tematizar, muitas vezes, a respeito da sua própria vivência, do seu próprio ambiente. A literatura é uma coisa só. Eu presidi a União Brasileira de Escritores e um dia me fizeram a seguinte pergunta numa assembleia que nós tivemos, e me perguntaram o seguinte: a literatura tem que ser engajada? Eu falei, olha, a literatura pode ser engajada, mas o maior valor da literatura é que ela é livre. A literatura é livre até para ser engajada. Então eu posso escrever sobre o negro, se eu quiser. Eu posso escrever sobre política, se eu quiser. Eu posso escrever sobre o que eu quiser. Isso é a literatura. Essa liberdade é que faz a beleza, a magia e a grandeza da literatura. Né? Então, falar em literatura negra, eu acho fora de propósito. Eu acho que ele devia falar de literatura de autoria negra, talvez, ou literatura de matriz africana, ou de tema negro. Tudo bem, né? Mas não necessariamente a gente começar a criar nichos da literatura, porque isso é contra exatamente o propósito da literatura, que é ser livre, que é falar do que a alma pede, né? Que é falar. Agora, toda literatura, e isso aí o Todorov falava, toda literatura é feita a partir das limalhas que nós temos da nossa própria vivência. Então, eu só escrevo sobre aquilo que eu vivi, ou que eu ouvi, ou que eu tive notícia, ou que eu senti. Quer dizer, a gente pode criar em cima de uma base real. Mas aí vira ficção, etc. Mas você tem que ter uma base vivencial para fazer literatura. Né? E essa base vivencial pode ser uma literatura de origem política. Ai, desculpa, gente.
étnica. Eu acho que é isso. Ah, caramba. Esse ponto futuro é chegar na liberdade. Caramba. Então, e você nesse processo? Como é que você se insere? Qual é a sua relação? Fala um pouco para a gente da sua relação com a política e, obviamente, com a literatura também. Então, a gente veio conversando um pouco, né, no caminho, a gente veio juntos. Para mim, eu estou em Paraty há 18 anos, porque eu sou assistente social, fiz serviço social na UFRJ, uma Universidade Federal lá do Rio de Janeiro, e tinha no repertório da minha família fazer um concurso público com uma possibilidade de, né, filho de pobre tem que ter emprego. E o emprego ainda, com condições boas, é o emprego público. Porque a gente sabe que se eu for entregar um currículo num shopping, eu não vou ser empregada. Porque tem que prestar concurso, porque eu trabalho com estabilidade, não vai ficar na mão de ninguém. Você vai ter autonomia, no mínimo os processos que uma família negra tem, né, de autonomia da sua própria vida, é você estar num lugar que você possa estar menos submetido a qualquer amarra, né? Porque a história vai sempre nos lembrar dos nossos lugares, né? Então aqui esse é o lugar, aqui que você tem que ficar. E as nossas famílias, muito orientadas pelo movimento negro brasileiro, entenderam que ocupar os espaços, né, não imaginários para nós, são formas de emancipação. Por isso que a gente defende política de cotas, por isso que a gente defende cota em concurso público, por isso que isso foi a forma da política, né? Então, eu estou falando já aqui de política, só que na minha concepção caminha junto com a literatura. Eu acho que os movimentos literários, né, por exemplo, hoje eu estava numa mesa mais cedo que a Lia Vieira falava dos Cadernos Negros, que são coleções de publicação só de autores e autoras negras, porque esses autores não tinham espaço, por exemplo, para publicar fora desse lugar. Então, a literatura caminhando com a política. Cadernos Negros é um movimento político autoral, de direito autoral, de você conseguir publicar e você conseguir existir fora do cânone, né? Fora desse lugar que o cânone é um lugar de poder e privilégio da branquitude, que não dava espaço para nós que produzíamos literatura, que na minha concepção é afro-brasileira, porque me torno uma leitora a partir do momento que eu leio literatura afro-brasileira, porque soava cognitivamente, ler uma escritora negra me dá tranquilidade e facilidade de me tornar uma leitora, porque eu tenho identificação, porque a gente é muito da oralidade, então para mim, já respondendo a sua pergunta, para mim há uma literatura afro-brasileira, porque eu acho que a literatura afro-brasileira tem uma forma que traduz a nossa africanidade, né, que é um jeito de existir no mundo, e que eu me torno uma leitora a partir disso. E eu tenho experimentado isso. Eu nunca pensei na vida que eu ia ler um livro, eu nunca pensei na vida que eu ia ler um romance, porque isso era inimaginável para mim. E aí, quando eu venho numa Flip, conheço uma Conceição Evaristo, conheço as escritoras negras, conheço e começo a ver a forma que essas mulheres escrevem, e o que essas mulheres escrevem, como, e que me acessa tanto, eu me torno uma leitora. Em menos de 4 anos eu consegui ler um romance de 1000 páginas. Você me conhece, sou muito acelerada e consigo me concentrar numa leitura que politicamente tem uma escrita política, né? Então, se você for ver agora na atualidade, falando da literatura e da política, os islames, que são essa garotada que faz uma literatura de protesto e que fala uma série de situações que a juventude negra passa, né? Lembrei para você, lembrei do seu filho, que canta rap e que também é revolucionário. Também são movimentos literários, que são formas revolucionárias de se insurgir, né, contra essa palavra que é incômoda, mas que pra gente é o racismo. Então, e aí eu vou falando disso, né, assim, pra mim, falando disso, estar na política é uma forma de enfrentamento do racismo, mas sem, porque eu acredito que, na minha trajetória, né,
caminhada política, falei com eles também, que a Flip para mim é um marco, porque eu consigo fazer uma elaboração da minha liderança, do que tem de torno da minha liderança política na Flip de 2016, quando foi homenageada uma mulher negra, esqueci o nome dela agora, acho que uma mulher branca, primeira vez que se homenageou uma mulher branca e não convidaram nenhuma escritora negra para compor, sabe? Parece que não foi chamada. E aí as mulheres negras que já tinham um movimento na literatura chamado Vista Nossa Palavra, fizeram uma carta, de novo, a literatura muito bonita. E essa carta, e denunciaram, fizeram uma carta, uma campanha, e você vê que na Flip de 2016 a Conceição Evaristo veio para cá sem lugar para estar. E aí a política, o que a política faz comigo? Em Paraty, eu era uma das poucas pessoas negras que não era quilombola, eu não sou quilombola, sou carioca, e que fui convidada para mediar uma mesa sobre literatura negra, literatura marginal e mulheres negras. Naquele momento, eu era uma liderança negra, do movimento de mulheres negras. E eu nem sabia disso, assim, não tinha isso elaborado. E eu sou assim, se me chamar para vir aqui, me chamaram, vai fazer literatura e política, eu vou falar. Aí, no decorrer, depois que eu disse sim, que eu vou saber o que eu vou fazer. Mas se me chamou, eu vou. E assim eu fui nessa mesa. E quando eu fui pesquisar mulheres negras na literatura, e usei a palavra marginal, apareceu quem lá? A Conceição Evaristo. As mulheres negras, para mim, depois que eu fui conhecer a obra, eram referência, não tinha nada de marginal da literatura delas. E apareceu essa campanha de que elas estavam todas fora da programação da Flip nesse ano icônico, que era a Flip homenageando uma mulher que tinha sido revolucionária. E aí, quando eu chego lá, no primeiro dia dessa Flip de 2016, que eu chego lá na Livraria Travessa, lá da Flip, que é a livraria da Flip, eu vejo quem empilhando seus livros? A Conceição Evaristo. E aí eu ia fazer essa mediação, imediatamente eu a convidei, porque ela já estava naquele momento com a campanha, e eu a convidei para poder compor a mesa que eu ia mediar, fiz a articulação com a Casa da Cultura, e a gente conseguiu criar um espaço da Conceição Evaristo naquela Flip que ela tinha sido negligenciada. Então, para mim, é um ato revolucionário e insurgente mulheres que escrevem, mulheres em si, se você for pensar no papel das mulheres na sociedade, entender como que a gente sofre todos esses processos provocados pelo patriarcado, pelo machismo, pelo sexismo, mulheres que escrevem é uma coisa e que são publicadas e que conseguem fazer isso com a sua liberdade, é um ato político. É a partir das intelectuais negras que a gente consegue perceber uma série de racismos velados que nós mulheres negras sofremos. Então, sim, é um ato político. E, ao mesmo tempo, eu acredito, só para fiz aqui uma apresentação geral do como que eu penso, como que eu caminho, né? Ao mesmo tempo, eu acredito que no campo da política, para mim, né, como uma mulher negra na política, recentemente, para mim não é possível que eu consiga me manter dentro da política sem literatura. No auge da última campanha eleitoral, eu fui ler Lélia Gonzalez, para ela me dar sustentação, né, estrutura para seguir nesse processo que é tão desafiador para uma mulher, sobretudo para uma mulher negra. Então, só mesmo me inspirando em mulheres como sua mãe, que tiveram uma trajetória política e que a literatura escrever, registrar, na minha concepção, essa literatura, são formas da gente assentar a nossa existência, entende? Um livro é um assentamento, é uma coisa que fica ali e que fica na memória, e que fica ali concreto, materializado. Isso é política. Isso para mim é muita política, muita política. E política que faça com que a gente fique para além da nossa existência. É o legado, né, que chama, né?
E eu acredito muito. E eu quero pessoal, não só mesmo isso. Eu quero saber o que ela deixou para nesses meus momentos de respiro, essa política tão asfixiante, só a literatura para salvar e para libertar. Olha, quando eu falei que o negro teve que ser raivoso, teve que lutar, o que eu quis dizer é que esse foi a primeira cunha, o primeiro ponto de começar a abrir o salão para caber mais gente no baile, né? E que o movimento foi, aos poucos, se espraiando, ganhando força, não pela força, não pelo porrete, mas pelo convencimento e tal. O que eu pretendo dizer com literatura livre é que eu torço e espero que num determinado momento não seja mais necessário a gente falar em literatura afro-brasileira. Que a gente falando de literatura baste, porque toda literatura seria boa. Esse é o ponto futuro que eu imagino. Você tem toda a razão, e aí eu vou voltar para o tema, quer dizer, você se inspirando na literatura afro-brasileira, ou que tem essa temática, essa vivência, esse sabor, esse tom voltado para as raízes africanas, ancestrais, etc. Você está firmando posição, está se elevando para que daqui a pouco a gente não precise mais de divisão. É isso que eu acho, que no futuro a literatura não precisa de divisão. Essa é a grande expectativa que a gente pretende para o povo brasileiro, que seja uma identidade só. Eu tenho mais uma provocaçãozinha pequena, mas eu queria fazer uma junção aí dessas duas questões, né? Acho que Joaquim afirma a literatura enquanto um grande salão, né? E o papel, né, daqueles que estão fora é se inserirem nesse salão, trazendo sua música e trazendo sua dança. Mas não há outro salão. É esse, é a literatura, e aí ali você tem diversas formas de se expressar. Mas eu tenho, acompanhando o nosso momento político que a gente está vivendo, o presidente Lula foi eleito agora e ele fala uma coisa que é muito interessante. Assim, nós temos que botar o pobre no orçamento, né? Então isso significa que é uma perspectiva de mundo, de reconstrução e de priorização, né? E eu perguntaria para vocês, nesse momento que a gente está vivendo, qual é a agenda, né, da cultura, da literatura e da política no resgate desse país, né? Você falou uma coisa que eu considero absolutamente seminal, que é a cultura enquanto identidade, né, enquanto reconhecimento, quem eu sou, como eu vivo, etc. e tal, né? E a política é uma expressão, uma maneira de você direcionar esse olhar, etc. E eu perguntaria para vocês isso, assim, qual é a agenda, né, dessa junção do movimento cultural, né, como você colocou a cultura como um grande guarda-chuva, né? A literatura também dentro, a educação também dentro, então, a partir da vivência de vocês, do olhar de vocês, qual seria, né, a agenda para o país que leia e se reunisse? Eu vou fazer uma outra provocação. Quando a gente fala em racismo, quando a gente fala em sexismo, eu acho que basilarmente o grande preconceito é contra o pobre. O grande mal do Brasil é a pobreza, o desprestígio, a falta de atenção para com o pobre não tem lugar, seja ele branco, negro, asiático ou qualquer um, né? Então eu acho que o primeiro caminho é você combater a pobreza. E não é só a pobreza econômica, você combate a pobreza de espírito, a pobreza de conhecimento, a pobreza de capilaridade, a pobreza de compreensão, né? Se
você começa a combater, eu acho que o Lula está bem focado nisso, e já esteve desde o seu primeiro mandato, é tentar combater a pobreza para fazer com que subam-se alguns degraus, porque o salão está lá em cima. Tem que chegar no salão. Para chegar no salão, você tem que ter saúde. Saúde, o pobre não consegue saúde. Né? Precisa combater a fome, precisa combater a doença. Precisa ter SUS funcionando direito. Você precisa ter escolas funcionando direito. Precisa ter professores bem formados. Você precisa ter professores bem remunerados. Né? Então, eu acho que para combater o racismo, se você começa combatendo a pobreza, já te ajuda a combater o racismo. Porque você eleva o nível educacional, eleva a compreensão do outro, né? E com isso fica mais fácil você ter um discurso de aproximação entre quem está lá na classe dominante, né? Que isso é a inversão capitalista, essa história de classe. Essa história de classe é a organização capitalista. Né? Na verdade, são estratos sociais. É disso que se fala. Agora, enquanto a gente não eliminar a pobreza, e isso é um sonho irreal, porque a pobreza vai existir o tempo todo, porque sempre vai haver opressor e sempre vai haver oprimido. E minha mãe costumava dizer que o oprimido tem 50% de culpa pela opressão. Você não tá. Se o oprimido não luta, né? se ficar esperando que lhe seja dado, não tem jeito. Então, o movimento negro, por exemplo, está lutando. Ele está tentando fazer com que a coisa melhore para si mesmo, e às vezes tem que ser na briga mesmo, na briga efetiva, no discurso bravo, no discurso de indignação, né? Afirmativo. Talvez a gente precise um pouco que o movimento pobre também se engaje, porque a gente tem uma parcela da população aí que, até por essa história que você contou do português que casou com a índia ou com a negra, ele ficou com a pele branca e ele ficou nem lá nem cá. O negro, de certa forma, ele acabou se encontrando nesse movimento. Mas você tem uma porção pobre e branca, parda, que se chamava parda, da população, que não atina nessa opressão, que não atina nesse caminho. Você tem toda a razão. Eu ouvi uma palestra muito curiosa desse historiador carioca. Ele se chama Júlio Emílio Braz. Conhece o Júlio? O Júlio falou que ele viu na certidão de nascimento dele, quando ele ganhou a leitura, ele viu na certidão de nascimento que ele era pardo. Ele perguntou para algumas pessoas o que era pardo. Pardo é cor. Tá bom. Um dia ele ganhou lá, pobrezinho, ganhou uma coleção de lápis de cor que o menino rico lá gastou até o toquinho, o que sobrou de toquinho ele deu de presente. Ele tinha todas as cores, menos o pardo. Aí ele foi para a escola e a professora pediu para ele capar o livro dele em papel pardo. Ele foi na papelaria e falou: olha, queria comprar papel pardo, qual que é papel pardo? O dono lá contou qual que era, falou assim: mas eu não sou cor de laranja. Essa é uma grande metáfora da falta de consciência do negro em si mesmo. Tem muito negro que não sabe que é negro. Porque politicamente é isso, né? Quando a gente fala de política, né? Quando a gente fala de questão racial no Brasil, o projeto do racismo no Brasil deu muito certo. Se a gente pode dizer que uma coisa deu certo nesse país, foi o projeto do racismo, né? Porque a gente tinha ali na época, se fez ali uma história da questão do período de escravização, né? De como esse período do abolicionismo, né? Você começa lá com a lei do vem para dentro, e a gente vai perceber que
a parte jurídica, a atividade jurídica, ela vai ser acompanhada pelo processo de eugenia, né? Que é um processo de embranquecimento da população brasileira, que a gente está aqui num grupo de pessoas que certamente sabe do que eu estou falando, e que houve uma política de embranquecimento. À época de 1888, a população brasileira ela era a população negra. E num país racista conservador, o que se foi feito? Foi feito um processo de embranquecimento dessa população. E muito do que o Gilberto Freire também fala dessa mistura que a gente quando fala a gente, movimento negro, que faço parte, né, que sou uma parte desse movimento, me coloco como uma mulher negra na política, como uma pessoa negra diaspórica, né, uma pessoa que estou aqui caminhando como uma mulher negra e não tem confusão disso, tenho certeza. Houve também, assim, muitas das misturas que aconteceram foram muito pelo estupro de mulheres negras, dos seus colonos. Muito dessa mistura foi em função, não foi harmônico. O que eu estou tentando trazer é que não foi harmônico. Foi uma violência. Não foi. E eu acho que isso, a gente lembrar disso, né, é importante para que a gente possa situar um pouco aquilo que a gente fala sobre a saúde. Né? Eu não entendi essa palavra equidade, né? É uma palavra que me ajuda, né? É você trabalhar com a igualdade, não é isso? Você tratar os desiguais de forma desigual para você conseguir dar tudo para todo mundo, mais ou menos. Ou não tratar igual, coisas que são diferentes. E aí, quando a gente fala da questão racial como um projeto político, como você está falando, né? É esse projeto político do que categorizavam, né, aquelas palavras horrorosas de moreno, mameluco, cafuso, todo mundo ali era preto, pardo. E aí, essa confusão que a gente tem, e essa coisa do negro não saber o que né, de você tornar-se, tem uma escritora que também é muito importante, estou esquecendo tudo, mas tem uma autora que ela escreveu o livro Tornar-se Negro. O que é isso? Num país racista que faz política de embranquecimento, você precisa se tornar o que você é. Olha que é esquizofrênico. É um troço enlouquecedor, né? E aí, assim, trazendo para isso, o IBGE, inclusive, avança. E aí, como política, de novo, trazendo para a questão da política, o IBGE, ele trata a população, me considera como negros, os negros, as pessoas que se declaram pretas e pardas, compreendendo muito à luz da produção intelectual de intelectuais negros, qual que é esse processo que faça com que uma pessoa que não seja retinta, que aí os Estados Unidos vai chamar de colorismo, que aí você tem diversas pigmentações, você tem existem 300 tons de pele negra. Então, dentro disso, se a gente não tem processos de cultura, se a gente não cresce nas escolas, se a gente não pauta politicamente o que é existir dentro dessas 300 pigmentações, a gente fica confuso. Né? Então, acho que politicamente, ter pessoas pretas em lugares de decisão, que não seja só na pasta de igualdade racial, mas está nas pastas essenciais, é fazer essas defesas para que a gente consiga entender também que, quando você fala da questão da pobreza, Luiz, eu fico muito fechando os olhos e vendo a fotografia da maioria da população pobre do Brasil. E aí, e da população, e quando a gente entra num lugar periférico, que pode ser uma favela, ou que pode ser um lugar com menos recursos, a maioria de pessoas que vão chegar nesses espaços são pessoas pretas. Então, quando a gente vai pensar em política pública para essas pessoas, a gente precisa colocar a questão racial na centralidade dessas políticas. Que aí você vai atender o que essas pessoas necessitam, que é saber quais são as necessidades dessa população. Então, em termos de saúde, vou voltar de novo aqui para a minha área, em termos de saúde, entender quais são os indicadores, quais são as políticas de saúde prioritárias para aquela população é fundamental. E se a gente reconhecer que é uma população negra, você vai saber que dentro da saúde, por exemplo, pessoas negras têm mais prevalência de diabetes, hipertensão, doença falciforme, e aí você vai oferecer os serviços de saúde
para aquela população que não tem acesso à saúde, nos bolsões de pobreza, que são pessoas periféricas, na sua maioria, pessoas negras. Né? Então, você entendendo que o processo de empobrecimenento do país, com o processo de criminalização do país, está caminhando lado a lado com o processo de racismo no país. Não à toa, a gente vai estar num encontro cultural com a Flip e vai nos reconhecer menos. Agora, se a gente tivesse uma filha do Bolsa Família, a gente ia encontrar um monte de mulheres negras, com sua renca de filhos, que a gente odeia tanto enquanto existência, quando a gente olha para essas, o que essas mulheres estão fazendo aqui? Vai procurar um trabalho, estão aqui nessa fila, o que é diferente da admiração e do glamour do salão da Flip, que a gente vai ver outras pessoas perfiladas e caminhantes e vivendo suas vivências. E só para concluir, existe um livro de uma escritora que fala muito bem disso, que é a Maria Carolina de Jesus, daquele livro dela do Quarto de Despejos, que ela faz um diário sobre o cotidiano da favela de São Paulo. E ela é maravilhosa, e ela vai falando que no Brasil, vou fazer uma correlação com o presidente Lula, e se ela estivesse viva, ela voltaria no Lula de novo, ela fala que só quem passa fome poderia ser presidente desse país. E é por isso que a gente fez essa escolha nesse presidente que pensou em erradicar a fome e a pobreza, entendeu, Luiz? Porque esse cara, ele sabe o que é passar fome e passar fome. E aí ele, num país pobre, empobrecido como o nosso, ele conhece quais são as condições objetivas das pessoas que estão nessa camada. E aí, politicamente, essa mulher, Maria Carolina de Jesus, estava lá, na casa dela, numa favela, e escreveu isso lá na década de 60, na década de 70. E aí hoje a gente vê que ela foi visionária, né? Ela estava com a cabeça lá na frente. Então ela fez política escrevendo Quarto de Despejos. Eu tenho mais uma pergunta aí, que vocês se sintam à vontade. Mas assim, o Joaquim falou uma coisa aqui no início que é muito interessante, né? Que mestre não é só quem ensina, mas mestre é também quem aprende, né? E eu queria perguntar para vocês isso, assim, do que nós conversamos aqui até agora, né? O que vocês escolhem como um ensinamento fundamental, o que vocês escolhem como uma aprendizagem de vocês? Essa roda nossa aqui. Não, olha, da minha parte, veja, a minha mãe era uma negrinha perdida. Ela se meteu no meio de um grupo de homens brancos e ricos, e se atreveu a entrar lá nesse meio e a mostrar que ela tinha uma produção voltada para o seu grupo. Ela falava no romance Água Funda de operários de uma fazenda pouco tempo depois da abolição, e como esses operários eram tratados e como a Casa Grande tratava. São dois mundos dentro desse romance. É o romance da Casa Grande e o romance do povinho miúdo, e como que isso se entrelaçou, né? A gente aprendeu em casa que não se deve fazer diferença. As pessoas devem se tratar umas às outras sem ficar prestando atenção se é negra, se é aleijada, se é velho ou moço, ou gordo ou magro. Isso foi um fator educacional para a gente, família, estou falando, que nos fez desconsiderar muitas diferenças. Minha mãe não dava muita importância para o fato de ela ser negra. Ela era negra, pronto. Entendeu? E dava aula, e era respeitada, e escrevia, e era respeitada. Então nós não tivemos em casa a necessidade de ter esse debate, tá? Ouvindo Eloá, eu fico com uma tendência muito forte a concordar com grande parte da sua argumentação, de que você precisa
sustentação de gente que viveu a negritude exatamente, as questões todas que envolvem essas condicionantes, para poder tocar a luta em frente. Eu, pessoalmente, não precisei brigar. Eu não precisei brigar por espaço. Porque eu saí de casa já com um preparo intelectual e de respeito pela diversidade, que para mim era natural que eu galgasse espaço. E eu confesso que eu tive alguma facilidade por conta de ter tido essa boa educação em casa, né? Então eu não precisei lutar por espaço tão fortemente. É claro que eu tive resistência para algumas promoções que eu deveria ter tido, para alguns prêmios que eu deveria ter, algumas escolhas que poderiam ter recaído sobre mim, e eu sei que era porque eu sou negro. Mas isso não me doeu tanto. A sociedade, para mim, estava devia ser muito igual. Devia ser normal que as pessoas fossem diferentes, entendeu? E eu estou vendo um depoimento seu mais forte que me toca e que faltou. Eu não prestei tanta atenção como eu deveria ter prestado para esse movimento. Eu olho o movimento negro e sei da importância que ele tem. E sei da importância de ele ter sido afirmativo e forte no começo. Sei que ele cresceu e que ele está se espraiando e que ele está se elevando, e que a gente já está no outro patamar. Está naquele patamar que eu achava que eu já estivesse, sabe? De achar que as pessoas são diferentes e que isso não faz diferença, entendeu? Então eu confesso que eu aprendi com o Zé, aprendi bastante com você. Então, eu estou no aprendizado da escuta, né? Porque eu acho que assim, acho que é isso, a existência de uma mulher, né? É uma existência de muito silenciamento. Aí eu vou falar para todas as mulheres aqui que são de maioria, inclusive. Só para ser provocativo igual para mim. Mas é isso. Falando isso, assim, acho que a gente vive, hoje mesmo lá na Casa de Práticas Negras, quando eu fui falar, quando abriu o debate na plateia majoritária de mulheres, a gente falava, todas as mulheres, você via que tinha uma coisa assim do corpo indo para frente, dos olhos saltarem, como, sabe, quando a gente ouve, tem várias coisas na cabeça, mas como nós mulheres somos muito, aprendemos, assim, eu tinha ainda assim, vamos falar, a gente fica com vergonha, aí depois que a gente entra e vê que a gente pode falar, e vira uma falastrona, não quer parar, né? Então eu estou nesse exercício da escuta. E o que eu aprendi hoje aqui, né, na verdade é o que eu reconheci, né, aqui na fala do Joaquim, foi uma coisa que agora a Maria falou, que meu pai, que já faleceu, falava, é que a minha geração é uma geração que se coloca mais para fora e não tem muito problema de passar raiva. A geração de vocês foi uma geração que fez e que evitou passar raiva. Assim, quando você falou, eu lembrei muito do meu pai. Assim, tipo, vou viver a minha vida. Eu não vou ficar olhando para esses negócios, sabe? Então, assim, isso para mim é uma lição, entende? Assim, então, acho que isso tem a ver com a minha escuta, de ouvir, dessa coisa de ter uma escuta, por mais que aí você ouve, como a nossa geração acaba sendo, eu não sou tão jovem, tenho 40 anos, mas me vejo sendo uma página 2, sabe? Não, uma página 3, sabe? De conseguir ver que, acredito que a sua mãe, a Dona Ruth, certamente educou vocês para serem o que vocês quisessem, vocês foram, como muito parecido com a minha família, quando você conta da formação familiar, eu reconheci muito, né, uma mulher negra com uma liderança. Quando você conta a história da escolinha, eu lembro e me identifico com as crianças da minha rua, que eu reúno e faço brincadeira,
numa tentativa de conseguir dar para elas alguns suspiros diferentes daquela realidade ali da rua, né? Então, reconheço em muitas outras mulheres negras também. E acho que, para mim, foi importante esse encontro mesmo, de como que a gente caminha, né, na nossa diversidade, né? E a gente consegue falar das mesmas coisas de formas diferentes, eu acho isso, sabe? Que às vezes a gente que está nesse momento político que a gente está tão efervescente, a gente já tem muitas respostas e pouca escuta. Então, para mim, isso foi muito importante. Acho que isso me contribuiu muito para mim, me deixou tranquila, sabe, assim, ouvindo, porque essa coisa do silenciamento, da gente se libertar dele, dá vontade da gente sair falando tudo e nossa boca vira uma metralhadora. E aí hoje, nessa conversa, o Luiz me conhece, eu acho que foi possível, uma coisa bem recente na minha vida política, inclusive, fazer essa escuta mais qualificada, estar aqui dialogando e conseguir aprender um pouco, né? Estar nesse lugar, se eu conseguir me expressar mais. Eu fui, durante um tempo, assessor da ministra Matilde Ribeiro, que foi a primeira ministra da Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial. E aí um dia ela me disse isso, que quando o Lula chamou, ela falou assim: Matilde, eu estou criando um espaço da gestão política no mais elevado, né, patamar da República. A Secretaria Especial era ligada diretamente ao presidente, né? Mas o meu sonho é que essa estrutura um dia seja desnecessária. Né? Isso me remete um pouco à sua história, né? O quanto você foi instrumentalizado pelo atrevimento da Dona Ruth. Né? Então, um viva para a Dona Ruth Guimarães, assim como também um viva para a Dona Efigênia, né? Por conta de que, de uma outra maneira, né, ela também te instrumentalizou para seguir essa luta, né? Por isso que Joaquim não foi candidato ainda, mas pode ser que seja. E você está na luta, né, da ocupação desse espaço político, etc. A Dona Ruth adentrou o salão, né, com uma música e com uma dança própria. E dane-se o mundo, né? Eu estou aqui para isso. E acho que a Dona Efigênia está montando gente para continuar entrando no salão, seguindo o rastro da Dona Ruth. Eu não sei se Wanda gostaria de falar mais alguma questão, ou algum de vocês, mas eu queria dizer que eu fiquei muito satisfeito, né, com essa oportunidade. Não é um lugar que eu ocupo sempre, né, e são temáticas que a gente tangencia, no caso da questão da igualdade racial, um pouco mais de profundidade, mas dizer que eu acho que é um debate, essa junção, né, da inspiração intelectual com a ancestralidade, que é inspirador e que nos torna mais sábios.